É uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu vim hoje numa missão de família, mas agradeço por demais o convite que a igreja me fez e a oportunidade por estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar nessa igreja, rever amigos, irmãos e podermos juntos estudar a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. E vamos dedicar alguns momentos para a reflexão do capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. E antes de fazermos a leitura, eu quero convidar você mais uma vez a fechar os olhos e vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos oriente, nos abençoe no estudo da sua palavra nessa hora. Querido Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pela oportunidade de estarmos Te adorando neste culto. Obrigado por esse lugar tão tranquilo que nos abriga. Obrigado, Senhor, pela semana que tivemos e que a Tua palavra nesta manhã, Pai, traga ao nosso coração a necessidade mais importante e tudo aquilo que precisamos para realmente termos um real e verdadeiro encontro com Jesus. Pai querido, nos fortaleça nesta manhã através do estudo da Tua palavra nesta hora. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e que nada nos separe da nossa mais profunda comunhão contigo nesse momento. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abriu a sua Bíblia? Vamos lá então. João capítulo 3. Acompanhe a leitura do verso 1 até o verso 8. A palavra do Senhor diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você conhece a história de Nicodemos? Você, por certo, já leu muitas vezes e já ouviu algum sermão sobre Nicodemos. Eu quero trazer assim algumas reflexões deste capítulo e que são reflexões que me fazem muito bem pensar quando eu penso na minha experiência cristã, na minha vida espiritual. A Bíblia diz que Nicodemos era um homem rico, mas ele era um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram, talvez nos dias de Jesus, o mais influente e poderoso grupo religioso daqueles dias. Os fariseus surgiram, diz a história, por volta do 2º século antes de Cristo. E era um grupo que nós poderíamos chamar assim daquele grupo que fundou a sinagoga, da qual nós ouvimos tanto, não é, na Bíblia, e também eram aqueles que mantinham todas as tradições do judaísmo. Aliás, para um judeu fariseu, as tradições
eram mais importantes do que propriamente os profetas. Jesus tem um capítulo inteiro no Evangelho de Mateus, onde ele clama contra os fariseus. É denominado esse capítulo os ais dos fariseus, ou seja, ser fariseu era sinônimo de hipocrisia, era sinônimo de faça isso, mas eu não faço, viva isso, mas eu não vivo. Então, se alguém lhe chamar de fariseu, tenha vergonha disso. Porque ser um fariseu nos dias de Jesus era algo assim repugnante. E Jesus censura os fariseus em muitos dos seus discursos. Mas a Bíblia diz que Nicodemos era um dos principais dos fariseus. E o que isso tem a ver com a nossa história? E com a nossa mensagem? Eu não vou falar sobre fariseu para você, apenas estou contextualizando. O que isso tem a ver é que nem todos os fariseus dos dias de Jesus eram exatamente tudo aquilo que a maioria dos fariseus viviam. Eu gostaria de desafiar você, talvez, a ler o capítulo que está no livro Desejado de Todas as Nações, que fala exatamente sobre Nicodemos. E você vai entender ali algumas coisas importantes e interessantes. Nicodemos, segundo Ellen White, era alguém que estudava profundamente as profecias. E lá no seu coração havia uma profunda convicção de que Jesus era o Messias, diferente de todos os demais fariseus que olhavam para Jesus e o rejeitavam. No seu coração, Nicodemos tinha o sentimento de que Jesus era o Messias. E é interessante que a abordagem dele à noite, não de dia, ao ele se aproximar de Jesus, indica algumas coisas muito importantes e sérias. Você pode dizer, mas por que ele não foi à noite, ou não foi de dia, foi encontrar-se com Jesus à noite? Ele foi à noite porque era a maneira mais tranquila dele ter as suas convicções reais, confirmadas, sem a importunação daqueles que o acompanhavam no seu dia a dia. Talvez se ele fosse durante o dia, no momento em que Jesus estava sempre junto a grandes aglomerados de pessoas, multidão, ele não teria a tranquilidade de confirmar tudo aquilo que ele acreditava, e muito menos a tranquilidade para estar sozinho com aquele com quem ele acreditava ser realmente o Messias. E ele vai à noite. E é interessante que a forma como ele se aproxima de Jesus é curiosa. E eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã. Dessa história, eu vou tirar 2 lições para você. E essas 2 lições podem mudar, talvez, a compreensão que você tem a respeito do cristianismo. Talvez da tua própria vida cristã. Ele se aproxima de Jesus dizendo assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, ele demonstra uma profunda convicção. Então deixa eu dizer para você qual é a primeira lição que eu quero que você comece a entender nesta manhã. A primeira é que ter convicção da verdade não é suficiente para a nossa salvação. Guarde isso. Ter apenas convicção da verdade não é suficiente para a nossa salvação.
E eu quero abrir aqui um parênteses nessa minha reflexão para dizer algo importante para você. Assim como Nicodemos, no meio daquele grupo de fariseus, foi um homem sincero, que foi pinçado daquele emaranhado de tradições que os fariseus viviam, Deus tem pessoas sinceras em todos os lugares. E ninguém sincero, guardem isto, ninguém sincero que busca realmente conhecer qual é a vontade de Deus, ficará em ignorância. Porque às vezes nós vivemos meio que um farisaísmo, tanto quanto os fariseus dos dias de Jesus. Nós olhamos às vezes para esse grupo de pessoas que pertencem à nossa fé, que pertencem à nossa qualidade de cristãos. Olhamos para aqueles outros que não pertencem, talvez, à nossa fé e à nossa comunhão, e achamos que nós somos os salvos, e os que estão do lado de lá são os perdidos, e que somente aqueles que estão aqui são sinceros e tementes a Deus. Eu posso dizer que nós somos aqueles que temos a mais pura verdade para esse momento e para esse tempo. Porém, Deus trará muitas pessoas sinceras para o conhecimento da sua palavra, no momento que Ele entender ser o momento que esta igreja estiver 100% preparada para receber essas pessoas. Porque a semelhança daqueles fariseus dos dias de Jesus, existem muitos fariseus aqui dentro. Existem muitos fariseus. E na verdade, o farisaísmo é talvez um dos maiores empecilhos para a ação do Espírito Santo na nossa vida e para que, na verdade, a nossa vida seja transformada e moldada segundo aquilo que Deus espera. Não entendam isso como algo que eu esteja dizendo contra aquilo que eu acredito e creio, contra a minha igreja. Nada disso. O que eu estou dizendo, queridos, é que o cristianismo real e autêntico, ele está acima e muito além daquilo que você talvez viva unicamente dentro dessas quatro paredes. E Deus não deixará nenhum sincero na ignorância. Todos aqueles que buscam ao Senhor, sinceramente, encontrarão em Jesus a resposta para as suas maiores ansiedades. E Nicodemos era um fariseu que busca Jesus, mas até aquele momento ele tinha apenas convicção. E quando ele olha para as evidências daquilo que Jesus fazia, do ministério de Jesus, ele não tinha nenhuma dúvida ao estudar as profecias, ao analisar tudo aquilo que ele via acontecer no ministério de Jesus. Ele busca Jesus solitariamente e faz a sua confissão de fé, faz a sua declaração de confiança naquilo que Deus realmente tinha lhe mostrado pelas profecias de quem era Jesus e do verdadeiro papel de Jesus como Messias. Mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Convicção. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã é o seguinte: ter convicção da verdade não é suficiente para a salvação. Como que nós formamos as nossas convicções? As nossas convicções, elas são formadas a partir daquilo que nós vivemos, da realidade que nós convivemos, dos ensinamentos que nós temos,
E ao longo da vida, as nossas convicções, elas vão sendo fortalecidas, à medida que eu vou tomando contato mais profundo com aquilo que ouço, aquilo que vivo, aquilo que vejo. E é por isso que a gente vai ter muito cuidado, quando a gente olha para alguém, e antes de julgar essa pessoa, a gente precisa ter a consciência, para tentar entender, da onde vieram as suas convicções. Por que ela tem aquela convicção? Por que ela pensa dessa maneira? Porque as nossas convicções, elas procedem de diferentes meios. Mas a coisa mais extraordinária, queridos, é saber que o Espírito Santo, ele trabalha para mudar as nossas convicções e transformar as nossas convicções de uma maneira extraordinária. E Jesus conhece quais são as nossas reais necessidades. E o interessante é que Jesus olha para Nicodemos sem se preocupar com aquele aparente elogio. Eu imagino que Jesus tenha se sentido muito feliz ao olhar para um fariseu e olhar no fundo do seu coração, entender tudo aquilo que estava realmente no seu coração. Eu imagino que Jesus tenha se sentido muito feliz ao dizer: pelo menos um aqui acredita em quem eu sou, no que eu faço, na minha missão, e está buscando me conhecer mais. Mas Jesus, sem dar lado a qualquer elogio, ele vai ao ponto e diz para Nicodemos o seguinte: e você sabe aquilo que está aqui no verso 3, Jesus, sem dizer nada, ele, como um bom rabi, ele diz: em verdade te digo. Quando um rabi dizia em verdade, é porque era coisa muito séria. Não era qualquer pessoa que dizia em verdade. E você vê muitas vezes Jesus dizendo em verdade. Sabe por quê? Porque esta era uma forma de ensino muito forte dos rabis. Era a forma de dizer o seguinte: pode acreditar naquilo que eu estou dizendo. Acredite, porque aquilo que eu vou dizer para você é algo importante. Preste atenção. Atente para isso. É como se na língua portuguesa hoje, você quer dar um destaque àquilo que você está escrevendo, você coloca em negrito, você coloca em itálico, você sublinha, você marca com uma canetinha de outra cor. Quem não faz isso, não é? Por que você faz isso? É porque aquilo é algo que é muito importante, é algo que você quer dar destaque. E Jesus, então, nesse momento, ele diz assim: olha, Nicodemos, tem algo que eu vou dizer para você, esqueça tudo que você falou. Eu vou dizer uma coisa para você, Nicodemos: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Preste atenção numa coisa. Se eu pudesse mudar essas palavras para realmente aquilo que Jesus, eu imagino, pensou naquele momento, é como se Jesus, na linguagem de hoje, estivesse dizendo assim para Nicodemos: Nicodemos, preste atenção, eu percebo que você é um cara cheio de convicções, e as suas convicções estão corretas, perfeitas, mas ter convicção apenas não salva ninguém. Se você não nascer de novo, da água e do Espírito, não adianta você ter convicção. Não adianta. Algum tempo atrás eu estava em uma viagem, e eu cheguei para me hospedar em um hotel, e eu estava ali no balcão fazendo o meu check-in, e eu percebi que havia alguém sentado na poltrona, me olhando, me observando, e eu não me incomodei com aquilo, mas percebi que aquele olhar era um olhar diferente.
essa pessoa me conhecia, eu não a conhecia. Mas eu me lembro que, quando eu terminei o meu check-in, ele se aproximou de mim e disse: você é o pastor Brenha, não é? Eu disse: sim, sou eu. Quem é você? E a resposta daquele homem foi o seguinte: pastor, eu sou um ex-adventista. E falou algumas coisas em relação a alguns vídeos, alguns sermões que ele tinha ouvido e que eu havia pregado, alguns vídeos e tudo mais. Ele disse: olha, mas pastor, eu tenho uma convicção muito forte de que a igreja adventista é a igreja verdadeira. Mas eu disse: se você tem tanta convicção, por que você está fora da igreja? E aí ele me apresentou muitos motivos, mas eu pude dizer para ele naquele momento, eu disse: olha, lembre-se de uma coisa, convicção não salva ninguém. E ele baixou a cabeça e disse: pastor, eu concordo, eu preciso me reencontrar com Jesus. É impressionante encontrarmos ao longo da nossa vida cristã tantas pessoas convictas. A gente encontra pessoas que são muito convictas da igreja adventista, dos mandamentos, das regras da igreja, mas apenas isso. Eu conheço muitas pessoas convictas, mas que nunca tiveram um real encontro com Jesus. Em algum momento da sua experiência, essas pessoas tiveram um encontro com a igreja, mas elas nunca tiveram um encontro com Jesus. Eu não sei se você, aqui há quanto tempo você teve esse encontro com a igreja, mas a minha preocupação nesta manhã não é há quanto tempo você se encontrou com a igreja da profecia, a igreja verdadeira. A minha preocupação é há quanto tempo você teve um real encontro com Jesus. Por que você está aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Veio para se encontrar com Jesus ou meramente por um encontro social semanal? Qual é a motivação que te trouxe nesta manhã a esse lugar? É bom estar aqui. O encontro social faz parte da nossa vida como cristãos e somos felizes por isso. Como é bom abraçarmos os nossos irmãos, reencontrarmos curitibanos, reencontrarmos tanta gente, pessoas queridas. É extraordinário, a gente sente saudade desse lugar, quando a gente fica 10, uma semana, 5, 6 dias distante. Esse é o ponto de encontro dos cristãos. Está tudo certo, mas muito mais do que o encontro com amigos e irmãos, este é um lugar onde você veio para ter um encontro com Jesus. E se você voltar para casa sem a certeza de que você se encontrou com Jesus, não valeu nada você ter vindo aqui hoje. Ter convicção não é suficiente para a sua salvação. E a Bíblia diz que Nicodemos, eu confesso que todas as vezes que eu leio essa história, na minha mente algumas coisas elas acontecem. Eu ainda não li em lugar nenhum, já tentei encontrar. Se você talvez encontrou, me mostre aonde. Mas até esse momento eu não sei se a pergunta de Nicodemos a Jesus, como pode um homem nascer sendo velho, pode ele entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer de novo, foi uma pergunta capciosa, uma pergunta como todo fariseu tinha na ponta da língua, ou se realmente ele não entendeu o que Jesus estava querendo lhe dizer. A minha percepção é que ele entendeu, mas ele queria que Jesus esmiuçasse isso em detalhes para ele.
porque era muito difícil para a mente de um fariseu entender algumas coisas que outras mentes entendiam mais fácil. Então eu imagino que ao ele perguntar assim para Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Tenha sido tipo assim: professor, me ensina com um pouquinho mais de detalhes, me dê mais detalhes sobre isso. É a impressão que eu tenho, porque Jesus era um mestre, era um rabi, era muito didático nos seus ensinos. Então eu imagino que Jesus tenha sentido-se bem ao ouvir dele essa pergunta que trazia a inquietude do seu coração, mas sobretudo trazia a preocupação de tentar entender um pouco mais qual era o verdadeiro conceito da salvação. Então eu olho para Nicodemos e fico imaginando que nós precisamos ser assim também. Você compreende exatamente todo o processo da salvação? Você entende? Todos os dias você chega diante do Senhor e diz: Senhor, me ajude a entender um pouco melhor, como é que eu posso fazer a tua vontade? Sabe por quê? Porque Deus não deixa na ignorância todos aqueles que o buscam em sinceridade. Então, quando eu digo que muitos de nós aqui, e eu me incluo nesse grupo, às vezes vivemos o cristianismo, mas somos muito fariseus, é porque nós olhamos às vezes para as orientações da palavra de Deus, e na maioria nós dizemos assim, principalmente em relação a temas que nos confrontam, e exigem muitas vezes mudança da nossa vida. Nós olhamos para esses temas e dizemos assim: mas não é bem assim. Você já ouviu pessoas dizendo isso? Mas não é bem assim. Aí a gente olha para uma orientação do Espírito de profecia e a gente começa a dizer assim: não, mas isso é apenas um conselho, não são palavras inspiradas. E aí a gente começa a racionalizar o cristianismo de tal forma que aonde as coisas não se confrontam com aquilo que eu penso, está tudo bem, eu me abro e eu me rendo. Mas quando algumas coisas mexem com a mudança da minha vida, a minha mudança comportamental, a minha mudança relacional, aí eu tenho dificuldade de viver isto. Isso não é viver um farisaísmo? Claro que sim. Então, todas as vezes que eu olho para Jesus, nas minhas reflexões diárias, a minha principal preocupação ao eu me colocar diante do Senhor todos os dias, no particular, é eu dizer o seguinte: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida hoje? Como o Senhor quer que eu viva? Quais são os teus planos? Quais são os teus caminhos? E deixa o Espírito Santo te responder. E você vai ver que muitas coisas vão ser completamente diferentes daquilo que você pensa. Algumas respostas do Espírito Santo vai doer em você. Vai levar você a uma caminhada muitas vezes no sentido inverso daquilo que você estaria indo. Porque Deus nunca deixa na ignorância aqueles que o buscam em sinceridade. E Deus não deixou Nicodemos na ignorância. E ele entendeu aquela pergunta de Nicodemos, e ele então diz assim: tá bom, Nicodemos, eu vou te responder de forma detalhada, como aquele antigo programa de humor, de um humorista que já faleceu, dizia: olha, nos mínimos detalhes. Eu vou dizer para você nos mínimos detalhes. E aí Jesus diz assim: então, presta atenção, Nicodemos, eu vou repetir, vou sublinhar aqui para você, vou destacar, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus.
Então Jesus coloca assim para ele o seguinte: olha, você pode nascer da água e não ter nascido do Espírito. Você pode um dia ter se batizado, mas ainda assim estar vivendo longe de Deus. Então, para que as coisas caminhem de forma espetacular na sua vida, você precisa nascer da água, mas você precisa também nascer do Espírito. E aí, queridos, Jesus vai um pouquinho mais a fundo, e ele diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não fique assustado, Nicodemos. Eu vou dizer algo mais para você. O vento, para você entender, todo judeu tinha a sua cerimônia de batismo, e ele conhecia bem o que era isso. Mas o que ele não entendia era como que a ação do Espírito Santo poderia tornar aquela convicção em uma genuína conversão. E aí Jesus olha para Nicodemos e lhe dá a segunda e mais importante lição. Ele diz: olha, Nicodemos, a conversão não é uma obra humana, não é uma obra própria, não é uma obra produzida por nós. A conversão é uma obra produzida pelo Espírito Santo em nós. Então, se você não busca todos os dias, na presença de Deus, esse batismo do Espírito Santo, você vai continuar sendo um cristão hipócrita. Você vai continuar vivendo como uma grande parte de cristãos vive. Você vai continuar tendo os seus cargos na igreja, suas funções. Você vai continuar sendo a pessoa mais sociável. Você vai continuar sendo a pessoa mais influente. Mas vai faltar o principal. É como naquela história das virgens nécias e prudentes. É como aquele momento quando aquelas virgens nécias se deparam com o noivo e elas tinham tudo menos o azeite. E o que eu entendo daquele quadro, apenas abrindo um parênteses nessa história, é aquele momento quando elas batem a porta, já sem nenhuma oportunidade de entrarem para a ceia, para a comemoração das bodas, e o noivo diz: olha, passou o tempo, você tinha tudo, só faltou uma coisa: azeite. Você tinha a lamparina, você tinha roupas brancas, você tinha a aparência de quem estava esperando, você tinha tudo, só faltou uma coisa: azeite. Então você pode ter tudo na vida hoje, mas na volta de Cristo, se faltar o azeite, faltou tudo. É por isso que Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, não te importes de eu te afirmar outra vez. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Eu estava lendo um comentário bíblico essa semana e me chamou a atenção uma frase desse comentarista, Wiersbe. Ele diz assim: assim como é impossível fabricar bebês, é impossível fabricar cristãos. Eu vou repetir para você. Assim como é impossível fabricar bebês, é impossível fabricar cristãos. Cristãos não são forjados numa produção em série. Cristãos são forjados todos os dias na presença do Espírito Santo.
é assim que as coisas acontecem. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, falando sobre Nicodemos, na página 111, ela diz assim: a vida cristã não é uma modificação, um melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz aplicação do Espírito Santo. Então deixa eu te dizer uma coisa, ao encerrar as minhas considerações nesta manhã. Todos nós somos Nicodemos. Eu poderia historiar para você aqui o final da história de Nicodemos. A tradição diz que Nicodemos, e a Bíblia também nos dá essa informação, ele manteve aquela sua convicção aparentemente guardada depois desse encontro com Jesus, até o momento quando Jesus, cravado na cruz, a Bíblia diz que 2 homens, um chamado José de Arimateia e Nicodemos, foram até Pilatos e pediram o corpo de Jesus. Ali estava Nicodemos revelando publicamente a sua convicção, que naquele momento já havia se transformado em uma conversão. Nicodemos, diz Ellen White, e a tradição diz isso, que Nicodemos, como você viu na leitura, no primeiro verso, era um homem rico. Ele foi um daqueles que sustentou financeiramente o cristianismo nos primórdios anos, e foi um dos pilares da igreja apostólica cristã, e deu a sua vida por Jesus. Ele viveu a sua convicção agora em forma de uma conversão, de uma vida prática, de alguém que não tem medo de se esconder, de alguém que não tem medo de dizer em quem crê e por que vive aquilo que crê. Que extraordinária mudança aconteceu na vida de um homem, não a partir daquilo que ele pensava ou queria, mas porque ele permitiu que o Espírito Santo mudasse completamente a sua história. Qual é a sua história? Qual é a sua maior necessidade hoje? Há quanto tempo você vive essa fé que você vive? Há quanto tempo você está convicto daquilo que você acredita? Há quanto tempo? Qual foi o dia da virada da tua vida? Assim como é impossível fabricar bebês, é impossível fabricar cristãos. Fabricar cristãos é uma obra do Espírito Santo. Se você quer nessa manhã sair deste lugar dizendo: Senhor, nasce em mim, viva em mim. Se você quer nessa manhã dizer: Senhor, eu quero passar por essa experiência, eu preciso viver essa experiência, eu tenho 2 convites especiais para você nesta manhã. O primeiro, se você está vivendo essa experiência e quer fortalecer essa experiência com Jesus, ao você cantar este hino, eu vou convidar você a se colocar em pé diante do Senhor. Se você quer dizer: Senhor, eu quero continuar clamando para que diariamente o Senhor faça em mim a obra que precisa ser feita. Mas se você nesta manhã está passando por um momento especial de crise na sua vida espiritual, se você sente necessidade de algo a mais na tua vida, e você quer dizer para Jesus nesta manhã: Senhor, eu me rendo e eu quero estar mais perto do Senhor, eu preciso de algo que até agora eu talvez não tenha conseguido viver como o Senhor gostaria que eu vivesse.
se você quer dizer isso para Jesus e quer uma oração especial, eu vou te convidar para que você saia do seu lugar e venha aqui. Ao final do hino eu quero orar por você. Vamos ficar em pé e vamos cantar Nasce em Mim. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Só Irmandade. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Continue orando. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Peça mais uma vez. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Amém? Venham aqui mais à frente, podem vir. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe da sua necessidade. Então, nesse momento, eu quero colocar a sua vida e as suas necessidades nas mãos do Senhor. E Deus conhece tudo. Ele sabe onde dói, Ele sabe o que está machucando, Ele sabe o que está causando lutas mentais e espirituais. Ele sabe tudo. Então você só precisa deixar Ele agir. Porque como um vento que você não sabe de onde vem nem para onde vai, você apenas ouve a sua voz. Assim é o Espírito Santo. É assim que Ele vai mudando. É assim que Ele vai transformando a nossa caminhada.
Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito age em nós. Obrigado porque sentimos o Teu Espírito agir em nossa vida nesta manhã. Esse é o momento em que estamos colocando diante do Senhor a nossa vida, as nossas dores, os nossos sofrimentos, a nossa angústia, a nossa falta de fé, a nossa desconfiança, a nossa incredulidade, o nosso farisaísmo. Ó Deus, que o Teu Espírito repouse como aquela pomba que repousou sobre a cabeça de Jesus no dia do seu batismo. Que esse maravilhoso poder dessa pessoa maravilhosa da divindade, o Espírito Santo, repouse sobre nós e que possamos voltar para casa hoje com a certeza de que tivemos um real encontro com Jesus e fomos batizados pelo Teu poder e pelo Teu Espírito. É com esse sentimento, Pai, que nós nos entregamos, que nós nos colocamos em Tuas mãos, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nasce em mim, nasce em mim, Nasce em mim, Jesus. nasce em mim, apaga meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva